Vamos lá, deixa o primeiro slide já projetado. Conexões sobrenaturais. É a terceira mensagem que eu estou pregando dentro da temática de oração. E hoje a gente vai dar continuidade à mensagem do domingo passado e vou falar sobre as conexões entre a pessoa e a oração de Cornélio, de Cesareia Marítima, e Pedro, que estava em Jope, ok? Então eu vou dar continuidade. E eu quero introduzir a mensagem lembrando de algumas coisas. Eu quero mencionar a conclusão do domingo passado, mas eu vou inserir um elemento na minha introdução que é importante e que a gente vai provavelmente pregar também uma mensagem sobre a guerra espiritual, a oração nesse ambiente de guerra espiritual, né? E orações de guerra, a gente vai precisar pregar algumas mensagens a respeito desse tipo de oração de guerra. Então, eu só vou mencionar alguma coisa aqui para você. Então, eu quero quero muito a sua atenção. Eu vou repartir muita informação, então eu preciso do teu hiperfoco. Amém? Eu preciso que você fique atento. Beleza, Gu? Preciso do teu hiperfoco aqui, para você prestando atenção, ok? E degustando todas as informações aí, guardando, e atento no teu espírito às coisas que o Espírito Santo vai falar assim, presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso, ok? E guarda num lugar bom aí no teu coração, essa informação aí, tá certo? Então, ok, gente? Ok? Preciso da tua atenção máxima aqui, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Muito bem, quero falar na introdução ainda, falando o seguinte, que pela oração, nós trabalhamos alguns assuntos. Primeiro, assunto pessoal, a gente faz isso na nossa oração, ok? Assuntos pessoais, a gente fala de comunhão, nos assuntos pessoais, você entra em comunhão, você é tratado na presença de Deus, sim, no tempo que você passa em oração com a palavra de Deus aberta. Oração, você nunca separa a palavra de Deus do seu tempo de oração, ok? Você lê a palavra, ora, lê a palavra, ora, lê a palavra, ora. Evidente, quando você não está em casa e está dirigindo e está orando, nesse momento você não pode conjugar a palavra de Deus com o seu tempo de oração, mas no teu tempo que você separa na tua casa, é preciso a palavra de Deus no seu tempo de oração. Então, quando você está trabalhando os assuntos pessoais na oração, você vai experimentar comunhão, vai trabalhar a questão da maturidade e do crescimento, curas e transformações, e orar sobre as suas batalhas, as nossas batalhas do nosso coração, da nossa alma, ok? São assuntos pessoais. Também você trata na oração os assuntos família, ok? Aí você sai de você envolve a tua família, insere a tua família nas suas orações, ok? Ou insere oração na vida da tua família. Percebe as duas coisas que eu falei agora? Tem uma leve diferença, né? Você põe a tua família na oração, ou põe a oração na tua família. Amém? Amém? As duas coisas são importantes. Você pode mencionar a tua família assim nas tuas orações e lembrar deles e tal. Outra coisa, quando você está nesse ambiente da oração, no ambiente de intimidade, no ambiente de audição espiritual, no ambiente de sensibilidade espiritual, e você levanta, o Espírito Santo faz você lembrar da tua casa, do teu familiar, do teu cônjuge, dos teus filhos ou de outros familiares, e você passa a mencionar esses familiares dentro de um espírito de revelação, de fé, de poder, e você envia uma oração como quem envia poder sobre os entes da sua casa. Amém? Ok? Então, você ora primeiro pessoal, depois você ora pela tua casa, pela tua família. Você vai também trabalhar assuntos sobre a igreja, a tua família espiritual, a família da fé.
né? E vamos orar também sobre o nosso chamado, o chamado que a igreja tem, e o avanço do Evangelho. Você vai orar pela tua célula, pelo teu líder, pelos teus supervisores, pelos pastores, pelos trabalhos diversos da comunidade, de toda a família da fé, você vai interceder. Então você está ampliando o seu campo de oração, de alcance. Aí você ora também por as questões sociais. Sim, você ora, intercede pela tua cidade, intercede pelo teu estado, intercede pela tua nação. Você está ampliando, amém, gente? Você está ampliando cada vez mais o campo de alcance, de poder nas tuas intercessões, tá? E você alcança também esse aspecto social. Em quinto lugar, eu destaco ali as batalhas espirituais nos âmbitos pessoal, familiar, igreja e avanço do evangelho, cidade, estado e nação. Não, a pastora disse que não ouviu a mensagem, a minha preparação, né? O Espírito Santo, aí, brinca comigo, eu travo o pensamento, eu perco o fio da meada, né? Não, mas bom, eu recupero aqui, ainda bem que eu tenho esboço para voltar para o negócio. Bom, vamos lá, em quinto lugar, as batalhas espirituais, orações de guerra, oração de batalha espiritual. E é um tipo de oração que você entra pelas questões pessoais. É preciso que haja guerra. Às vezes, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, são os ambientes de guerra. Você guerreia por questão, às vezes, de pensamentos que você não quer ter, sentimentos que você não quer ter, desejos que você não gostaria de ter. E você confessa. Então, princípios, entendimentos, paradigmas, a gente vai ver isso em Pedro, que Deus arrebentou alguns paradigmas na vida de Pedro, e muitos paradigmas, crenças que nós temos, precisam ser arrebentadas, e às vezes a gente luta para proteger e defender uma opinião, um pensamento, um conceito, alguma coisa assim. Então a gente entra em oração e a gente faz guerra dentro de nós, a respeito de nós mesmos, amém, gente? Porque, infelizmente, nós convivemos com uma natureza. Bate no seu braço aí, em alguma parte do seu corpo. Essa carne aí, isso. Essa carne que você está sentindo, essa matéria que você tem aí, o Novo Testamento chama de sarc. O Novo Testamento chama de bios, né? Bios. Bom, vocês entenderam, né? Beleza? Então, é isso aí, é essa matéria aí, esse corpo, né, que tem vida e tudo mais. Mas o Novo Testamento fala que dentro dessa nossa bios, a gente convive com a sarc. O que é sarc? Sarc no Novo Testamento é a palavra que o apóstolo Paulo usa para falar da nossa carnalidade, que é a herança de pecado que nós temos, que veio lá do Éden, que veio lá de Adão e Eva. Nessa nossa natureza bios, nós convivemos com o decaído, nós convivemos com uma natureza decaída, nós convivemos com o pecado, está impregnado na nossa natureza, e tudo que diz respeito a pecado dentro de nós, não gosta, não quer, não fica à vontade, não deseja, não está afim de concordar com as coisas do Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós tem o Espírito de Deus, nós somos resgatados pelo Senhor Jesus, nós entendemos a mensagem do Evangelho, entregamos a nossa vida a Deus e o Espírito Santo veio habitar em nós. No entanto, nós ainda convivemos com a sarc dentro da nossa bios. E a gente tem que lutar muitas vezes, porque queremos fazer a vontade de Deus, mas há algo dentro de nós que parece que nos dá uma sonolência, nos dá um desânimo, nos dá uma apatia, nos dá um cansaço, nos dá uma preguiça de orar, uma preguiça de ler a Bíblia, uma preguiça para ir para a célula, uma preguiça para fazer as suas disciplinas espirituais. Dentro de nós parece que tem algo que está sempre em luta, não querendo as coisas de Deus. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus nos alerta a respeito dessa luta, dessas coisas que está dentro de nós. Ou seja, existe
uma luta espiritual, existe uma luta que é pessoal e que a gente tem que lutar. Amém, gente? Amém. Tem que lutar. O crescimento e a maturidade cristã não são automáticos, depende de guerra. Depende de luta. Estabelecer uma regularidade na oração, você vai ter que lutar com a tua mente. Lutar com o teu coração. Lutar com os pensamentos intrusivos. É assim que fala? Intrusivos? Né? Lutar com os pensamentos. Você entra em oração e a tua cabeça parece um filme. A tua cabeça vira um bombardeio de ideias, de pensamentos. Você começa a pensar em coisas que você faz tempo que você não pensa. E de repente você passa 5 minutos pensando num monte de coisas e fala assim, eu estou no meu tempo de oração. A tua cabeça vira um forféu. Um negócio assim, mexendo. Porque nós, quando tentamos estabelecer a nossa regularidade nas nossas disciplinas espirituais, algo dentro do nosso corpo reage, é hostil a essas coisas. E isso tem a ver com a nossa natureza decaída, tem a ver com a sarc na nossa bios. Entende? Então, tem uma oração que às vezes a gente tem que fazer, e é a respeito de nós mesmos, oração de guerra. Eu tenho que lutar contra os meus desejos. Não foi isso que Deus falou para Caim antes de matar Abel? Você vai para Gênesis, esse texto é espetacular, não preguei em cima dele ainda. Esse texto é demais. Deus conversava com Adão, com certeza conversava com Eva também dentro do jardim. Quando eles pecaram e foram lançados fora, é muito provável que Deus tenha continuado a conversar com Adão. Eu não sei em que frequência, a Bíblia não se preocupou em registrar tais coisas. Mas o fato de Deus aparecer de alguma forma, ok? Não sei como ele apareceu. Mas de alguma forma Deus falou com Caim, quando o seu coração estava tomado de ira, e de inveja, e de ciúmes pelo seu irmão Abel. E Deus, de alguma maneira, ele fala, não sei se apareceu, se não apareceu, mas ele conversa com Caim. E Caim conversa com Deus. E Deus lembra Caim, o pecado está diante de você, cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominar esse instinto. Cabe a você dominar esse desejo maligno. Cabe a você dizer não ao pecado. Ele não deu conta, convidou o irmão para passear, matou o irmão. Mas o que chama a atenção é essa guerra que estava acontecendo dentro de Caim, no coração de Caim, e Deus chega alertando ele, cuidado com essas guerras internas, cuidado com essas guerras interiores aí dentro de você, os desejos que parece que aparecem como um vulcão na sua vida. Às vezes, a gente tem que entrar em luta mesmo, e a gente tem que dominar os nossos desejos. Agora nós temos o Espírito Santo, então sim, nós temos o poder necessário para lutar contra todas as nossas inclinações carnais. Porque o Espírito de poder habita em nós. E nós podemos nos posicionar sim. E isso é guerra. Eu só estou na introdução, ok? Estou introduzindo. E isso é guerra pessoal. Então, há um outro nível que você entra em guerra, às vezes, pela sua família. O teu cônjuge, os teus filhos, a tua família próxima está passando necessidades e você entra orando, clamando ao Senhor, na presença do Senhor, e você luta por eles. Você intercede por eles. Às vezes até são pessoas que não conhecem a Deus e nem têm tanta intimidade, mas você como um intercessor, você entra no meio dessa história, você entra entre Deus e a pessoa, ela não sabe orar, mas você entra no meio, ocupa uma brecha que existe entre Deus e o pecador, e você entra nesse meio e intercede a Deus por ela, e você entra nesse lugar, e não pense que não é sem guerra, é com guerra que você faz isso. Porque existem poderes das trevas, porque o mundo jaz no maligno. E esse mundo foi entregue por nós, em Adão, para Satanás. O mundo não foi feito para Satanás, o mundo foi feito para o homem. Mas nós entregamos. Cada vez que cometemos um pecado e brincamos e nos divertimos com o pecado, a gente está entregando mais poder para o nosso inimigo.
para exercer seus tipos de influência, às vezes até ignorante da nossa parte, a gente nem sabe como é que o inimigo age, às vezes a gente está cedendo às influências, pensando o que ele quer que a gente pense, fazendo o que ele quer que a gente faça. Guerra! A gente está em guerra. Amém, gente? Então você entra às vezes em guerra a favor da tua casa e a favor da tua família. Você pode fazer isso orando pela igreja. Orando pela igreja. A visão que o Kleber teve, e depois nós oramos domingo passado, clamando para que haja sim a multiplicação dos filhos de Deus, a multiplicação dos discípulos de Cristo, ocupando os espaços das nossas células, ocupando os espaços da nossa igreja, ocupando as cadeiras laranja. Amém? Nós clamamos por isso. Não é sem guerra que isso vai acontecer. Amém? Então a gente entra em oração de guerra a favor da igreja, abençoando os ministérios, abençoando os líderes, abençoando o trabalho, todos os movimentos, os eventos, evento de avivamento que vai acontecer no final de fevereiro. Irmão, vai quebrar tudo. Amém. Se prepara, porque vai quebrar tudo. Amém. E a gente já está orando por isso, já tem convidado você para orar, mas em fevereiro a gente vai fazer um relógio de oração. Irmão, se prepara, porque vai quebrar tudo. Amém. A gente vai buscar a presença de Deus e algo poderoso do Senhor vai rolar. Amém. Então a gente ora pela igreja, para capacitar a igreja para quê? Para que a gente precisa de poder? Para testemunhar de Jesus, para pregar o Evangelho. Amém, gente? Não é para a gente ficar de boa, tudo bem, a gente é feliz, a gente é legal, a gente gosta da galera, a gente está sempre junto, a gente é muito legal, a gente é muito feliz. Não, poder, você não precisa poder para isso. Você precisa poder para continuar evangelizando, para continuar clamando pelas pessoas, para continuar amando o inimigo. Fazendo bem àqueles que fazem mal para você. Isso é cristianismo. É fácil? Não, é impossível. Mas o poder de Deus está em nós, é o Espírito Santo. É fácil ser crente? Não, é impossível ser crente. Não dá para ser crente. Né, Clemício? Na graça é muito difícil ser crente. Na época da lei era tranquilo, na época da lei era olho por olho, dente por dente. Alguém pisava no seu pé, você pisava no pé do cara, alguém matava a sua ovelha, você matava a ovelha do cara e estava tudo certo. Agora aqui na graça, na época da graça, é assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, você vai andar 2 com ela. Se alguém lhe bater a face esquerda, você vai oferecer a direita para bater também. Mais ou menos isso. Se alguém quiser roubar a sua capa, entrega tudo, inclusive a túnica. E na graça, a gente ora por aqueles que nos odeiam e fazem mal para nós. Na graça, a gente ama quem nos odeia. Como é possível? Só com o Espírito Santo habitando na gente, nos empoderando. A graça nos empodera para sermos isso aí que a gente precisa ser em Cristo Jesus, porque Jesus foi assim. Lembra que para Pedro, ele mandou, sai de mim, Satanás. Agora, quando Judas, o traidor, procura Jesus, no Getsêmani, e ele se aproxima de Jesus para entregar Jesus, ele era o traidor. Jesus olha para Judas e fala assim, meu amigo. Para o traidor ele chama ele de amigo. Para Pedro ele chama de Satanás. Sai daqui, diabo. Agora para Judas, o traidor, ele olha com um olhar de ternura e fala, meu amigo, o que você está fazendo? Sabe o que doeu em Jesus? Não foi a traição, foi ele perder o amigo. Que ele iria para a cruz, ele sabia disso. Provavelmente o que doeu o coração de Cristo foi, vou perder o amigo. E perdeu. E Jesus sabia o fim que ele teria. Né? Então, agora Jesus
não se preocupou com a traição, não se preocupou com o mal que estavam fazendo com ele. Tanto que na cruz do Calvário, ele fala assim: Senhor, Pai, perdoa-lhes, perdoa eles. Arrancaram carne e pele, quase até o osso de Jesus, de tanto que apanhou com lâminas e pedras amarrado em couros, arrancando couro, fatiaram as costas todas de Jesus, e provavelmente a parte da frente também. E no final das contas, ele, cravado na cruz do Calvário, a pressão sobre o diafragma é imensa, e os pés presos e as mãos presas, ele está pendurado, fazendo pressão sobre o diafragma, ele não consegue respirar por causa dessa pressão. Então ele tem que fazer força. Para ele fazer força, para diminuir a pressão do peso do corpo, ele tem que suportar o peso do próprio corpo com os pés que estavam pregados. Então ele tinha que fazer força sobre o prego, dentro do seu pé. E um pouco com a mão também, fazendo força com os pregos no meio das mãos, para ele conseguir respirar. Mas ele não apenas estava fazendo força na cruz do Calvário para respirar, ele entrou num diálogo com o ladrão do lado esquerdo. Ele entrou num diálogo com ele. Cada palavra que Jesus, 7 palavras da cruz, Jesus falou 7 palavras ali. Para cada palavra ele precisava fazer uma força imensa, empurrar o corpo para cima, liberar o diafragma para poder falar uma palavra. E para nós é tão tranquilo, estou pregando aqui, estou usando meu diafragma de maneira sossegada aqui, mas na cruz, para Jesus falar uma palavra sequer, ele precisou fazer força nas feridas, empurrar o corpo para cima com os pés pregados, para poder soltar uma palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então não foi só uma palavra, só alguma coisa fácil de fazer. Diante dessa situação toda, ele: Pai, perdoa-lhes, de fato eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse Espírito de Cristo veio habitar em nós. Por isso hoje nós temos condições de amar aquele que nos odeia. Na graça é assim, no Evangelho é assim, no cristianismo é assim. Agora isso também é uma guerra. De boa, vamos amar todo mundo que nos rodeia, que fala mal da gente, que rouba a gente, que usurpa, né, se aproveita às vezes da nossa cristandade, da nossa espiritualidade, da nossa boa vontade, da nossa ingenuidade às vezes. Vamos amar todo mundo. Espera aí, não é tolice, o cristão não é tolo, nem masoquista. A gente sabe das coisas. Amém? A gente sabe das coisas. A gente sabe o que está acontecendo. Então, a disposição de amar alguém que está fazendo algo errado contra nós é uma disposição muito consciente, muito inteligente, espiritualmente inteligente. É porque a gente sabe quem a gente é em Cristo. Mesmo assim, você faz isso com guerra dentro de você. E o outro nível de guerra é quando você faz as suas orações para a cidade, para o estado e para a nação. Você entra em guerra. E por que eu estou mencionando sobre a questão da guerra? Eu já estou vendo que não vou conseguir pregar tudo que eu separei aqui. Senão fico só na introdução, tá? Vamos lá. Agora eu vou para Efésios 6, de 10 a 20. Eu quero que você preste atenção, não vou pregar sobre esse texto agora. Eu quero que você preste atenção apenas nos versos de 18 a 20. Mas eu vou ler tudo para você entender, tá certo? Então a atenção que eu quero que você dê está ali no texto em cima, mas eu vou ler tudo e fique atento. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. É difícil viver aqui no nosso cristianismo e viver na graça? Mas fortalecimento, força e poder nós temos. Em Cristo Jesus nós temos. O Espírito Santo em nós temos tudo que a gente precisa para ser quem a gente precisa ser aqui. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos
de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sobre nós são as regiões celestes. O campo invisível acima de nós são as regiões celestes. Às vezes a nossa mente é uma região celeste, porque pela fé nós acessamos ao trono, pela fé a gente transpassa o mundo natural para o mundo espiritual, o mundo físico para o mundo espiritual. Pela fé nós viajamos bilhões e bilhões de quilômetros, nós passamos por esse espaço todo, pela fé. Nós andamos nesse ambiente, e às vezes as guerras acontecem dentro da nossa mente, portanto a nossa mente é também um campo de guerra, e também é uma região celestial. Você toca os céus pela sua mente, a mente de um filho de Deus, que já está santificada pelo Espírito Santo. Você toca um familiar à distância, você toca no Jander, a gente toca no Jander, a 60 quilômetros de distância com uma oração. A gente toca na África, em Moçambique, um pastor André, a 5, 6 mil quilômetros de distância, a gente toca com a oração. A gente toca ao Naya, lá na Índia, com uma oração. A gente toca o Ricardo Mattioli, na Espanha, 8 mil quilômetros de distância, a gente toca pela oração. A gente toca no Oriente Médio, no Extremo Oriente, a gente toca pela oração. A nossa mente viaja por esses lugares, a nossa mente também é uma região celestial. Amém? Amém. Então, olha que interessante. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados. É uma hierarquia espiritual. Principados são príncipes que comandam setores do planeta, regiões. Potestades são uma série um pouco inferior, que é uma quantidade maior de demônios que tomam conta de outras regiões, são diretores regionais, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Esses espíritos exercem domínio sobre os seus habitantes, que ainda não conhecem a Deus e ainda vivem na idolatria, contra as forças espirituais do mal. Parece que existe uma camada de demônios que estão debaixo dessa hierarquia toda, que trabalha para incentivar as pessoas à maldade, enfeitiçar o entendimento, enfeitiçar a mente e convencê-las a fazerem mentira, a cometerem pecados. São forças espirituais do mal. Porque os pecados, nessa última instância aqui, os pecados dos habitantes da terra é que carregam de força essa estrutura maligna. Estão comigo? Os pecados, então essas camadas dos espíritos da maldade, quando ele consegue provocar as pessoas a cometerem pecados, esses pecados vão fortalecendo essa estrutura da malignidade, vão fortalecendo o espírito da idolatria, vão fortalecendo o espírito da imoralidade, vão fortalecendo o espírito do roubo, vão fortalecendo o espírito do adultério, vão fortalecendo o espírito de violência. É uma rede. Então, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra toda essa estrutura. E tudo isso está, final do verso 12, nas regiões celestes. Portanto, tomai, verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tem dia mau. A Bíblia diz que nós temos dia mau. Dia de luta, dia de crise. A Bíblia orienta a gente disso. Para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, a palavra de Deus é maravilhosa. Não tem para ninguém. Ela já deixa claro que quando a gente entra nas nossas lutas e nas nossas batalhas, a gente sai vencedor delas. Que coisa impressionante. Por isso em Romanos 8, Paulo fala que nós já somos mais do que vencedores. Que coisa linda. Ele não está falando a respeito da realidade apenas, ele está falando assim, entra na guerra porque vocês vão vencer, e depois que vocês vencerem tudo,
permaneçam inabaláveis. É a palavra. Mas tem que lutar. Mas tem que travar suas lutas internas, tem que travar suas lutas no âmbito da família, tem que travar suas lutas de conceito, as suas lutas de entendimento, as suas lutas de ética, as suas lutas de ideologias, as suas lutas. Tem que travar essas lutas contra o espírito da feitiçaria que está encantando toda uma geração. Tem que lutar em oração. Tem que lutar. Vocês estão comigo? Amém. Vamos lá. E no final permanecermos inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu creio. O Senhor disse que eu sou vencedor, mais do que vencedor. Então eu vou para as cabeças. Nós vamos entrar nessa guerra aí. E nós já somos mais que vencedores. Eu já sou vencedor antes de começar a guerra. Eu já sou vencedor antes de começar a lutar nas minhas guerras mentais aqui. Eu já sou vencedor, mas eu tenho que lutar. Amém? E a gente luta e a gente ganha. Muito bem. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Ok? Precisamos estudá-la. Aí o verso 18 a 20 diz assim: com toda oração e súplica. Você não faz guerra sem oração e súplica. É isso que ele chama atenção, nesse texto todo que está alertando a gente sobre as guerras que nós travamos. A gente trava essas guerras, a gente luta nessas guerras com oração e súplica, com toda oração e súplica, orando, terceira vez que se repete, orando em todo tempo no Espírito. Você pode orar nos seus 15, nos seus 30, nos seus 45, nos seus 60 minutos na sua casa diariamente, na sua disciplina regular de oração e de leitura da palavra de Deus. Você pode fazer isso, mas quando você sai desse ambiente, você sai conectado. E é preciso estar em oração o tempo inteiro, orando em línguas, orando em espírito. A gente continua conectado. Amém, gente? A gente continua em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica. Novamente, a palavra súplica tem a ver com oração. Por todos os santos. A guerra não é só sua. A nossa família da fé também luta nessas guerras. Cada um está na sua luta, cada um está guerreando. Amém, gente? Então a gente ora uns pelos outros. O 19. E também por mim. Eu listei também por mim, porque ele também está pedindo oração por ele. Para que Paulo está pedindo oração por ele? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Olha o foco dele. Nas minhas guerras, nas minhas lutas, eu peço que vocês orem por mim, para que eu tenha poder. Para quê? Para que eu continue ministrando, para que eu continue pregando, para que eu continue testemunhando de Cristo na minha vida. Esse é o pedido. Ok? Tem uma lista gigantesca de pedidos materiais, a gente pode colocar todas essas questões diante de Deus. Mas sem nenhum problema, nós podemos pedir para você viajar, para você trocar de carro, para você comprar casa, para você ser próspero no seu trabalho, para você, Deus te dá graça para você crescer no seu trabalho, no seu emprego, para você poder ter sabedoria para desenvolver os seus projetos. Nós precisamos de tudo isso, mas tudo isso tem que estar a serviço de quem eu sou no reino de Deus. Amém, gente? Porque nós não temos duas vidas. Essa esquizofrenia, ela não é da palavra de Deus. Eu tenho a minha vida secular e a minha vida espiritual. Essa esquizofrenia veio do inferno.
tudo na sua vida é uma coisa só. Você, a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus negócios, o teu dinheiro, tudo deve servir aos propósitos do reino de Deus. Amém? Tudo. Tudo. Então, o texto chama atenção para essas coisas. Então, o que eu destaco nessa introdução, nessa primeira parte da introdução, é a oração de guerra. Nós precisamos orar. E tem um nível de oração que é oração de guerra. E todos nós estamos metidos nessa luta, nessa guerra espiritual. Quer você entenda ou não, quer você acredite ou não, quer você concorde ou não, não importa. A palavra de Deus diz que essa é a nossa vida. E todos nós lutamos todos os dias. Todos os dias há uma guerra dentro de nós. Todos os dias há uma guerra dentro da nossa mente. Há uma guerra dentro do nosso coração. E quanto mais você está na presença de Deus, mais fácil fica lutar nessa guerra. Quanto mais você está na presença de Deus, mais fácil é lutar nessa guerra. Amém? Porque no começo do texto, força, fortalecimento, força e poder. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Força e poder. É no Senhor. Quanto mais na presença do Senhor, mais força e poder vem sobre você. Por isso, Pedro fez o que fez. Porque você acha que não teve guerra espiritual? Na hora que Pedro saiu de Jope, Satanás queria moer ele ali no caminho. Porque quando ele se movimenta até Cesareia Marítima para falar com Cornélio, e evangelizar Cornélio, e abrir a porta do evangelho para os gentios, isso explodiu o evangelho para o resto do mundo. Se Satanás pudesse, ele moía Pedro ali. Mas Pedro estava na unção, Pedro estava na oração, Pedro estava na presença de Deus, ele passou o tempo em oração, então ele foi capacitado de poder, graça e poder. Assim que ele se movimentava, assim que ele andava, revestido pelo poder de Deus, protegido pelo poder de Deus, para ele fazer o que ele tinha que fazer. Amém? E assim vai. Dessa forma, eu relembro e repito as frases que são importantes para nós, que são as seguintes: a oração é um lugar de comunhão com Deus e suas vontades. Por isso, a oração é um lugar de revelação. A oração é um lugar de transformação. A oração turbina a nossa fé. A oração é geradora de milagres. A oração produz realidades. A oração é tão importante quanto respirar. A oração é nossa principal fonte de força e poder em nossas guerras espirituais. Eu poderia inserir um item aqui, que eu não inseri, não está lá, mas vou dizer agora. Na oração é quando você vence as suas guerras. Na oração você vence elas antecipadamente. Amém, gente? Antecipadamente você já experimenta a vitória quando você entra em oração em alguma guerra que você tem aí para travar. Ok? Portanto, vimos essas coisas domingo passado e também como conclusão no domingo passado, mencionei 4 itens aí. Os 4 itens são: precisamos intensificar nossa disciplina de oração. 2, nossas orações se conectam ao trono de Deus e às orações de outros, e passamos a fazer parte da resposta das orações que fazemos. 3, a oração é geradora de milagres, poder e transformação de realidades. E 4, associe à oração ofertas, porque Deus guarda em memória as 2 coisas e leva em conta as 2 coisas para responder. Amém? Já vimos isso, então, domingo passado. Portanto, hoje, eu quero entrar no texto de Atos capítulo 10, e eu me refiro a Cornélio. Então, vamos junto comigo, tá bom? Estão comigo? Estão comigo? Vamos junto lá. Atos 10, de 1 a 8, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, 3 da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio?
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo sabia o endereço. O anjo deu o endereço. Era Google Maps. Aqui não era Google Maps, aqui é Cell Maps. Anjo Maps. Né? Vai no lugarzinho assim, ó, certinho. Aí o anjo levou os servos, né, se movimentaram. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Quais os destaques que eu dou nesse episódio aqui com Cornélio, e esse tempo de oração e essas experiências sobrenaturais que ele teve? Primeira coisa, Cornélio conectou o seu coração a Deus pelo temor e generosidade. 2, Cornélio se conectou a Deus pela oração. Cornélio se conectou a Deus pelas ofertas. Amém, gente? Já conversamos sobre isso no domingo passado já. Deus se conecta a Cornélio por um anjo, em resposta às suas orações e ofertas. As ofertas também são pedido. Cada oferta que a gente põe no altar transforma-se também num clamor, transforma-se também numa oração, transforma-se também num pedido, transforma-se também numa súplica. Segredos espirituais. Se você vive neles, você usufrui do céu, de tudo aquilo que está disponível a todos nós, que discernimos os mistérios, discernimos as coisas do céu. Amém? 5, Deus instrui Cornélio a conectar com Pedro. E 6, Cornélio obedece imediatamente. Aí a gente vai para Pedro, no capítulo 10, de 9 a 16, ok? A experiência de Cornélio, agora a experiência de Pedro. Capítulo 10, de 9 a 16, diz assim: no dia seguinte, ou seja, os servos de Cornélio já saíram de viagem. São 60 quilômetros de Cesareia Marítima até Jope. Então, é uma viagem de um dia inteiro e um pouco mais. Ok? Então, não era estrada pavimentada, então tinha uma dificuldade. Então, demorava para chegar. Um pouco mais de um dia para chegar. Então, eles saíram. No dia seguinte, eles não chegaram ainda, estão chegando perto. Chegando na cidade. No dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Aí o foco volta para Pedro. Por volta da hora sexta, a fim de orar, meio-dia. Estando ele com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Onde estava esse lençol? No céu. Estava no céu o lençol. E esses animais, cheios de animais, né, veio descendo no lençol, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Porque dentro do lençol tinha vários dos animais que na lei era proibido. Então, ele responde ao anjo assim, Deus ordena, e ele diz: não vou, por causa desses motivos aqui. Aí no verso 15 diz: segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum.
Deus criou alguma coisa que fosse imunda? Sim ou não? Deus criou alguma coisa que fosse impura? Sim ou não? O nosso Deus é um Deus que faz esse tipo de coisa? Não. Ok? As leis também tinham a ver com saúde pública. Muitos dos animais que não era permitido comer. Ok? Verso 16. Sucedeu isto por 3 vezes. Por 3 vezes Deus insistiu. Mata e come, porque eu purifico tudo. O que eu purifiquei, está purificado. Mata e come. Ok? E logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Aí nos versos 17 em diante, o cenário muda um pouquinho. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens, enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes. Sou eu a quem buscais? Aqui vieste. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. O que eu destaco aqui nessa conexão, o tema da palavra é conexão com o sobrenatural, né? Quanto a Pedro, primeira coisa, Pedro se conecta a Deus pela oração. Deus se conecta com Pedro por uma visão estranha, um lençol com animais imundos. Deus quebra paradigmas religiosos em Pedro, mandando comer os animais imundos, que tinham sido purificados pelo Senhor. Pedro reage com base nos paradigmas antigos, mas Deus insiste por 3 vezes. Deus está preparando o coração de Pedro para se conectar aos gentios. O Espírito Santo conecta Pedro aos servos de Moisés. De Cornélio. Moisés não. Moisés já passou um pouquinho, né? Se conecta. Atenção que eu chamo para você aqui. Na luta de oração, às vezes, as revelações vêm e elas criam luta dentro de nós. No processo de crescimento, de maturidade, Deus às vezes vai arrebentar com os nossos paradigmas. Deus vai arrebentar com os nossos conceitos de espiritualidade. Deus vai moer algumas crenças que a gente leva em conta no nosso cristianismo, mas que não tem relevância nenhuma para a nossa edificação. Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente. E isso no ambiente da oração. Amém, gente? No ambiente da oração. Por isso, o ambiente da oração é esse conjunto de coisas. Eu tenho comunhão, eu tenho fé robustecida, eu tenho poder e força que vai entrando na minha vida, eu tenho experiências de vitória na oração antecipadamente, mas também a oração me coloca também no ambiente, na presença de Deus, que às vezes Ele vai moer os nossos conceitos. Vai estabelecer uma luta dentro de nós. Isso acontece no ambiente da oração. Amém, gente? Mas nós estamos conectados, a palavra-chave aqui é conexão. Nós estamos conectados. Pedro estava conectado com Deus, então ele foi, moeu Pedro e ele obedeceu, obediência. Obediência. É uma das coisas que faz a diferença quando Deus fala com a gente. Muito bem, algumas lições sobre a conexão de Pedro aqui. Primeiro, Pedro orava a sós com Deus. E desenvolvia comunhão e poder. Segundo, Pedro foi acionado pela oração de Cornélio, enquanto estava orando, entende?
O Cornélio estava orando lá, Deus acionou. Aí Pedro está orando, aí Deus aciona Pedro. Os que estão em oração, Deus usa aqueles que estão disponíveis, e ninguém está mais disponível do que quem está em oração. Amém, gente? Tem sentido isso? Tem sentido? Ok. Quem está conectado, já fez o seu tempo de devocional, mas está conectado, está orando em todo o tempo, em espírito, se for o caso, está conectado. Aí Deus vai acionar, pau! E no caso de Pedro, o texto diz que deu um êxtase. Quantas vezes você teve êxtases na sua vida? Quantas vezes na tua vida espiritual, na tua caminhada com Deus, você teve êxtases? O que é um êxtase? Aquele momento de uma alegria sobrenatural que invade o teu ser, o teu coração fica carregado de uma fé que é difícil de explicar, impossível de explicar, a tua mente é tomada por uma ambiência celestial, o teu coração bate forte, acelera o batimento, porque há uma presença de temor, há uma presença de Deus, o teu coração se enche de temor, o teu corpo começa a tremer, o teu corpo sente uma presença de glória, e você está conectado com o sobrenatural, e às vezes Deus permite que você perceba as coisas, discirna todo o mundo celestial, toda a sua vontade, às vezes abre a sua visão e você enxerga coisas espirituais, mas você está conectado, um êxtase, você sai desse lugar. Às vezes alguns são arrebatados e são enviados para o céu, e nesse ambiente de êxtase, fica como se tivesse desmaiado, mas o Espírito está na presença de Deus, êxtase. Às vezes ouvindo uma palavra, ou cantando, ou no momento de adoração, há um momento especial que o Espírito Santo toca, agora, pá, pum, o coração se enche de uma presença inexplicável, e a tua mente se projeta ao céu, todo o seu ser se projeta ao céu, e você fica exposto a uma quantidade imensurável de graça, uma quantidade imensurável de amor, de cobertura, de segurança, de alegria, uma alegria sobrenatural, uma alegria que não dá para explicar. Uma alegria que não dá para explicar. E não há motivo natural na humanidade que seja tão grande, tão bom, que pudesse produzir aquela quantidade, aquela carga de alegria. A gente tem um discernimento claro, que é uma alegria sobrenatural. A gente tem muitas alegrias aqui, mas às vezes esses êxtases carregam a gente de uma alegria sobrenatural, uma alegria que você não consegue explicar, você só explica no teu espírito. No teu espírito você sabe que essa alegria é uma pitada da alegria que nós vamos sentir permanentemente quando estivermos com o corpo glorificado na presença do Senhor Jesus para sempre. Amém. Uma pitada, só uma pitada. Amém. Imagina isso. Pedro foi acionado pela graça de Cornélio enquanto estava orando. Pedro fez parte da resposta da oração de Cornélio. O Espírito Santo usará os que estiverem disponíveis e conectados em espírito de oração. Amém, gente? 5. Deus quer parceiros de oração e ação. Amém? Fale comigo. Deus quer parceiros de oração e ação. Fale comigo. Quando Deus quer um parceiro de oração e ação, vai me encontrar. Amém, gente? Ok. Conexões. As conexões das orações de Pedro e Cornélio. Agora eu vou juntar os dois, ok? Eu juntei os dois num quadro aí, vê se dá para ver o quadro. Muito bem. Cornélio está em temor, bondade, ofertando e orando. Do outro lado, Pedro está em movimento, serviço e oração. Amém, gente? Amém. Percebe essas coisas acontecendo, sendo construídas, e tudo debaixo de um propósito de Deus? Amém? Depois, o anjo aparece a Cornélio e o instrui a chamar Pedro. Do outro lado, Pedro está em oração e recebe a visão conectada à oração de Cornélio. Ó, tudo ligado, ok? Outra coisa, Cornélio em oração se conecta, ao propósito de Deus. Pedro em oração se conecta ao propósito de Deus. Amém? Amém.
É esse o lugar que a gente quer. É estar conectado na vontade de Deus e no propósito de Deus. Amém, gente? Amém. E depois, os céus se revelam e se move a Cornélio. Não é isso que a gente quer? Para fortalecer a gente, para lutar as nossas guerras e continuar cumprindo o nosso chamado e o nosso ministério. Amém, gente? No caso de Pedro, os céus se revelam e se move a Pedro. Os dois estavam em oração. A oração, Cornélio, a oração carrega de discernimento e poder para fazer o que se deve fazer. No caso de Pedro, a oração carrega de discernimento e poder para fazer o que se deve fazer. Amém, gente? Muito bem, qual é o meu apelo? Consegui antes das 8. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Amém, obrigado. Vamos lá. Tá, mas não precisa, não fica muito empolgado não, porque senão já emendo, já vou até as 8h30. Vamos lá. Não, vou encerrar. Ai, Jesus, esses aplausos aí, não sei se foi bom. Tá bom. O apelo que eu faço para você, nessa noite, tá? São 9, só para... já vou ler tudo. São 9 apelos que eu faço para você, ok? Vamos focar nisso agora, sobre tudo que a gente viu sobre oração. Primeiro, mergulhe na oração regularmente. Amém. Estão comigo, gente? O segredo é aplicar, é obedecer. Amém? Isso está na experiência de Pedro, está na experiência de Cornélio. Ele manda ir buscar Pedro, ele obedece imediatamente. Quando ele fala com Pedro, e ele alerta na visão, fala assim, eles vêm aqui te procurar, fui eu que mandei, vai com eles. Parece que com Pedro, parece que a coisa tinha que ser mais assim, né? Então parece que Deus fala com mais força com Pedro do que com Cornélio. Então, mas ele obedeceu, né? Cornélio obedeceu, Pedro obedeceu. A obediência faz esse movimento para o ambiente do milagre, do poder. Amém, gente? Deus está falando conosco para a gente intensificar as nossas orações? Amém. Vamos obedecer. Amém. Vamos obedecer. 2, segundo apelo. Comece com a leitura da palavra. 3, siga com arrependimento e depois petições. Louve e adore o Senhor. A importância do arrependimento é porque com pecado não rola. A comunhão vai ser prejudicada. Então entre em arrependimento. Pelo que você sabe, pelo que nem sabe. Senhor, me perdoa, eu faço essa oração. Senhor, me perdoa do que eu nem sei. Os pecados que me são ocultos. O Salmo me ensina a orar assim. Senhor, me perdoa, limpa a minha vida, porque eu não quero que algum pecado atrapalhe a minha audição. Eu preciso ouvir o Teu Espírito, eu preciso ouvir, eu preciso discernir a Tua vontade, eu preciso discernir o ambiente, eu preciso discernir para onde o vento está soprando, eu preciso. Se a gente não tiver isso, a gente não tem nada. Amém, gente? Louve e adore ao Senhor. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Amém. Depois do arrependimento de pecados, entra no templo, se conecta com a essência da tua criação. Com o propósito da tua criação, que é louvar o Senhor. Amém. Entra dentro desse ambiente, porque o ambiente de adoração, presta atenção, a gente não está falando de chaves e segredos, não está, gente? Olha para mim aqui. Vou repartir uma chave para você. A gente está falando de chaves e segredos, a gente está falando das coisas mais importantes da nossa vida. O ambiente da adoração, quando a gente entra nele, às vezes com 5 minutos um monte de coisa acontece. Às vezes depois de 4 horas. Quando um, quando o outro. Deus é quem sabe. Mas quando a gente entra no ambiente da adoração, a gente louva o Senhor, começa a exaltar. O ambiente de adoração ao Senhor, ele começa a ser saturado, presta atenção. O ambiente da adoração, ele começa a ser saturado com o espírito profético. Hoje, na abertura do culto, eu falei que o profético
E a adoração e o profético sempre andam juntos. O ambiente da adoração, ele vai sendo saturado com o ambiente profético. E junto com o ambiente profético, é revelação. Pá, pá. Sabedoria. Sabedoria. O profético tem a ver com palavra. De repente, Deus vai carregando esse ambiente da adoração com sensações, com palavras que Deus tem no coração e Ele quer liberar. Amém? Se você está conectado na adoração ao Senhor, de repente essas coisas, elas vão se aproximando de você, se aproximando de você. E há um momento na adoração em que você ouve o que Deus está falando. Você discerne uma palavra. Às vezes, aqueles instantes na presença de Deus, que parece que Ele revela um livro inteiro, de 500 páginas. Já teve essas sensações? É um instante, mas o que baixou um download do céu, do tamanho de um livro de 500 páginas. Mas há um instante. Isso tudo faz parte do ambiente da adoração, porque nesse ambiente nós estamos conectados. Com o trono, com o coração, com a boca do nosso Deus. Amém, gente? Amém. Aí a importância desse ambiente de adoração. Poder. O ambiente de adoração nos carrega de poder. Quando Josafá no Antigo Testamento, quando o rei Ezequias no Antigo Testamento, mobiliza os levitas, mobiliza os cantores, para entrarem em guerra através do louvor. O louvor em si já é uma arma de vitória. Você está adorando, louvando, e tem coisas que já estão acontecendo na sua vida. Já tem cadeias que estão sendo quebradas. Falando em cadeias, lembra de Paulo e Silas, em Atos capítulo 16? O que eles estavam fazendo quando as cadeias se romperam dos seus braços, pernas, e todas as portas das cadeias da cidade de Filipos foram arrebentadas? Pá! O que eles estavam fazendo? Louvando. O louvor é libertador. O ambiente do louvor e da adoração, ele em si vai sendo carregado de poder libertador. Tudo dentro do ambiente de adoração. Você lembra que o trono de Deus, ele está lá, Deus está no seu trono, e tem 4 seres ao redor, um ser com cara de leão, um ser com cara de novilho, um ser com cara de homem, de filho do homem, e um ser com cara de águia em voo. Esses seres são querubins, são seres da adoração, porque a adoração é a base do trono. E esses seres representam Jesus Cristo, mas também representam o poder, o movimento de poder. Leão é rei, é poder, é força, é autoridade. Um rugido, quem não assistiu Nárnia, assiste Nárnia, ou lê o livro. Quando o Aslan rugia, acontecia um monte de coisa legal. Como eu arrepiei nesse filme, tantas vezes. Que coisa linda. Aí é um rei, é Jesus, é poder. Aí este que é um novilho, esse novilho representa Jesus que foi sacrificado, tudo no boi, tudo no boi é usado a serviço do homem, o chifre é usado a serviço do homem, o couro é a serviço do homem, a gordura a serviço do homem, a carne a serviço do homem, a picanha a serviço do homem, as patas a serviço do homem, a costela assada no bafo é a serviço do homem, as patas, a unha do boi, tudo é a serviço do homem. Mas para ele se pôr a serviço do homem, ele tem que morrer. Representa Jesus, o servo. É Jesus, mas este ser, a marca desse ser é a alegria. A marca desse ser é o poder e a autoridade. A marca desse ser é a alegria. Os céus se alegraram, Jesus se alegrou, a Trindade se alegrou diante da oferta de sacrifício, por mais dolorido que fosse, porque essa oferta de sacrifício de Cristo na cruz resgataria você.
a mim. Então, a palavra que define o novilho é alegria. Meu Deus do céu, filho do homem, vou encerrar mesmo. E águia em voo. Estes seres são seres adoradores que estão na base do trono. Quando a gente entra no ambiente da adoração, se a gente sobe e fica insistindo, de repente, a gente se mistura dentro desse ambiente. Poder, espírito de serviço, humanidade, o Filho do Homem. E águia em voo é santidade, obediência, santidade. A águia fala da santidade. O leão fala de Mateus, o novilho fala de Marcos, o Filho do Homem fala de Lucas, e a águia em voo fala de João. Meu Deus do céu! E você entra nesse ambiente de adoração e você vai sendo carregado do poder que está envolto ao trono, envolto dentro desse ambiente celestial. Aí você entra para adorar e você vai bebendo dessa água que flui, dessa presença. Tudo vai sendo carregado quando você está nesse tempo de adoração. Você está comigo? Amém. Então, é muito importante, em algum momento da tua oração, de você começar só a adorar, de preferência depois que você confessar seus pecados. Entra em adoração, entre em adoração, e deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém, queridos? 5, interceda pelos, escrevi errado aqui, pelo desempenho de seu chamado. Interceda pelo desempenho de seu chamado, escrevi certo. Ok? O lugar que se ocupa no reino de Deus, o lugar que se ocupa na igreja. A igreja é a expressão do reino de Deus, não vem com essa não. Não vem com essa não. A igreja é a expressão visível do reino de Deus. Se você tem um lugar no reino de Deus, você vai servir a igreja. Amém, gente? Então é importante interceder pelo desempenho do seu chamado. Eu faço isso. Eu faço isso. A hora que eu tiver que prestar conta do meu pastorado, né? 6. Silencie sua alma para ouvir o Espírito Santo. Ok? Acalma sua alma. Anote o que Deus lhe falar. Sujeite o que Deus lhe falar aos seus líderes. E busque sabedoria na execução. Amém, queridos? Por que tem que sujeitar os líderes? Porque nós não somos uma ilha, nós estamos todos interligados. E existe uma organização, uma organização orgânica, desculpa a redundância. Nesse organismo vivo aqui, a mão não decide fazer uma coisa independente dos comandos que venham do meu cérebro. Ok? O corpo de Cristo tem que ser organizado. E Deus estabeleceu essas hierarquias todas para que tudo tenha saúde e funcione bem. Esse é o apelo que a gente faz. Fica de pé, vamos orar. Mergulhe na oração regularmente. Amados, como eu disse, eu estou repartindo as coisas mais importantes da sua vida nesse ano para nós, da nossa vida, esse ano para nós. Mergulhe em oração. Amados, nós não sabemos para onde vai o mundo, mas nós sabemos para onde nós vamos. Nós vamos para o trono de Deus. A gente vai buscar a sua presença. E a gente vai ver a vontade dele sendo feita na nossa vida, porque nós vamos nos mostrar disponíveis a ele. Quando Deus procurar alguém que estiver conectado, vai nos achar. Quando Deus procurar alguém que está conectado, ele vai nos achar. Quando Deus procurar alguém que está conectado, vai achar você. Amém, gente? E a gente vai ser um instrumento para a vontade dele. Abaixa a sua cabeça. Leve em conta tudo isso que você ouviu. E ore ao Senhor.